Bom, vamos à primeira questão, né? Como avaliar a atenção? Quando a gente fala de criança e de adolescente, a questão da atenção, ela é uma coisa que a gente precisa aí de um cuidado redobrado. A gente, na neuropsicologia, trabalha com diversas baterias de exames e cada bateria, ela é para uma determinada faixa etária. Hoje, por exemplo, eu tenho experiência com dois kits de, de exame que são bem famosos, que um é o VISC, que ele é para crianças de até 16 anos, e um é o IDAD. Eu não lembro exatamente qual é o início da faixa etária do IDAD, mas é assim, de poucos meses até 4 anos, mais ou menos, né? E esses testes psicológicos, eles avaliam diferentes percepções da atenção. Então, eles avaliam a parte de vocabulário, a parte de raciocínio abstrato, a parte de formação de conceitos e dão um score para cada uma dessas coisas. Para além dos scores que a gente tem em cada teste, né, que aí também só dando uma pequena explicação, cada idade vai ter um score desejado para cada uma dessas funções cognitivas. E aí, se a criança estiver dentro desse score, ela está no que a gente chama de padrão. Se estiver acima, pode vir a indicar uma superdotação, ou se estiver abaixo, pode indicar algum déficit. Além da questão dos testes psicológicos, a gente também tem a observação clínica, ela é muito importante. Por que ela é importante? Às vezes você tem uma criança, por exemplo, que ela vai muito bem nos testes, ela tem ali um score perfeito, mas ela não para de bater a perna na cadeira, ou então ela tá com as unhas, você percebe que tá muito ruído, você percebe que aquela criança tem mania de ficar apertando o botãozinho da caneta. Isso é sinal de nervosismo. Se essa criança está tão tensa para vir para um encontro com a psicóloga, isso pode significar alguma coisa. Mesma coisa com o adolescente. Se o adolescente ele chega, né, e ou ele está muito desinteressado, não quer saber de nada, você dá as instruções e ele faz pouco caso, isso pode ser aí às vezes um sinal de uma depressão, às vezes pode ser um sinal de um comportamento reativo. Então, para além dos testes, a gente tem a observação clínica, que é importantíssima, né? E, às vezes, até não basta fazer um teste. E, bom, para além dos testes que a gente tem, né, que são os testes do psicólogo mesmo, que a gente, né, para comprar tem que deixar o nosso número de CRP e tal, existem os testes psicológicos que são de domínio público. E aí a gente pode citar, por exemplo, teste de trilhas, tem um que ele é bem famoso, que agora me fugiu o nome, mas que são várias cores escritas em outras cores. Por exemplo, está escrito por extenso, verde, mas o verde está escrito com tinta vermelha. E aí o avaliando ele tem que ler, né, aquelas cores, mas ele não pode falar o que está escrito, ele tem que falar a cor que está sendo usada para pintar a palavra. Isso é um teste de atenção famoso, mas agora realmente me foge o nome. Aí a gente tem, por exemplo, também o MEM, que é o mini exame do estado mental, que também é um teste de domínio público, mas esse geralmente é mais usado com idosos, e por aí vai. Vamos à pergunta número 2, né? Quais as alterações mais observadas na queixa escolar? Primeira, disparando assim, no recorde, no ápice de tudo, é o TDAH. O TDAH, ele é uma condição que ele é muito fácil de ser percebida. Por quê? Porque aquela criança que ela não consegue prestar atenção direito, que ela está sempre muito agitada, que ela está sempre se mexendo na cadeira, ela não consegue fazer os deveres de casa. Ou então, às vezes, tem alguma matéria que ela é muito boa, que ela vai e domina muito bem, mas que nas outras ela não tem um bom desempenho. Então, liderando esse ranking é o TDAH. E qual é o maior problema que a gente tem em relação a isso? Algumas crianças, elas chegam com essa queixa de TDAH, né? E muitas vezes os pais já querem apelar para uma medicação, para uma Ritalina, para um negócio assim,
quando não é necessário, com terapia, com fonoaudióloga, com, às vezes, um trabalho da escola, é possível a gente fazer com que aquela criança tenha um desempenho normal. Mas aí também, né, entra a dificuldade dos pais em querer mesmo fazer esse movimento, em querer estar em contato com essa criança. Então, às vezes você pega uma criança que ela não tem TDAH, mas que ela não consegue ir bem na escola porque ela teve uma alfabetização fraca, porque ela não tem um reforço em casa, porque quando ela tem dificuldade em fazer o dever de casa, o pai e a mãe não têm paciência de sentar e ajudar. Então, assim, para além da demanda, para além do diagnóstico, a gente precisa fazer um trabalho de psicoeducação com os responsáveis dessa criança e desse adolescente. De que nem sempre, né, a criança que tem TDAH, ou até o contrário, né, a criança que tem superdotação, que, sabe, ela estoura todos os rankings, né, isso não significa que você vai poder colocar essa criança em aula de mandarim, de tailandês, de jiu-jitsu, de natação, porque ela vai ficar superestimulada e vai ficar estressada, vai ficar nervosa. Não é só porque ela é muito inteligente que significa que você pode colocar ela em qualquer coisa e que ela vai dar conta de tudo sempre. Então, a grande dificuldade que nos chega, às vezes, acaba sendo muito mais com os pais do que com as crianças. Um outro tema que é bem sensível, que toca a gente na clínica, é o do autismo, que eu diria que depois do TDAH acaba sendo o segundo, né, que mais aparece, que às vezes aparece uma criança que tem um pouco mais de dificuldade de sustentar o olhar, de brincar, e aí você vê que às vezes realmente, né, tem um grau de autismo ali, mas assim, o autismo, como a gente conhece hoje, não é mais o que a gente conhecia lá nos anos 70, que as pessoas achavam que o autismo era uma mania, né? Tanto é que, assim, durante muitos anos, o autismo, ele não era nem reconhecido como uma condição mental. As pessoas chamavam de idiotia. Então, qualquer pessoa que nascia com algum tipo de transtorno mental, ou com autismo, ou que durante a vida desenvolvia esquizofrenia, e entre vários outros, né, outras condições, era colocada nessa posição de idiotia e era tratada com camisa de força, com choques elétricos, era uma coisa horrorosa. E as pessoas, elas ainda têm muito desse folclore, sabe? De que o autista vai bater a cabeça na parede, vai gritar, e como é que a gente vai tratar? E não é isso. A criança autista, se ela tiver um bom acompanhamento, se ela for estimulada da maneira certa, ela pode ter uma vida totalmente saudável. A grande questão é a gente conseguir fazer esses pais entenderem que tudo bem ter uma criança com um diagnóstico de autismo, tudo bem ter uma criança com um diagnóstico de TDAH, tudo bem ter uma criança que não tem diagnóstico nenhum, que simplesmente está indo mal na escola, mas que a gente vai precisar majoritariamente dessa família incluída no tratamento da criança. Porque não adianta nada, né? Vir para terapia, fazer psicólogo, fazer fono, fazer TO, fazer o que quer que seja, se os pais em casa não têm um mínimo aí de zelo pelo bem-estar dessa criança. Bom, vamos lá. Pergunta número 3, né? Qual é o papel da psicologia nessas demandas? Eu acho até que eu respondi um pouco falando nos áudios acima. Primeiramente, o nosso papel é acolher. Acolher o que quer que seja. É uma criança, é um adolescente, é alguém com uma hiperdotação, é alguém com déficit, é alguém com problemas relacionados à justiça, é um menor infrator, é uma criança órfã, enfim, qualquer coisa. A gente deve acolher. Segundamente, é o papel da psicoeducação. A gente precisa fazer com que as pessoas, de fato, se responsabilizem por esses tratamentos. Quando a gente fala de criança e adolescente, a gente não está falando de alguém que tem autonomia como cidadão. São pessoas que estão sob a jurisdição de alguém. E esse alguém, esse responsável, tem que, de fato, se responsabilizar. Não é à toa que a gente usa a palavra responsável. Então, assim, o que é
ter uma criança com uma condição neurotípica. Como é que é um tratamento de uma criança neurotípica? O que significa os resultados desse teste psicológico? Como que a gente interpreta? Esse teste vai ter esse resultado para sempre? Não vai? Vai mudar? Essa pessoa pode melhorar? Pode piorar? O que pode acontecer? Eu acho que, primeiramente, o papel do psicólogo é mostrar para as pessoas que existe uma pluralidade de estados psíquicos. Da mesma forma que existe uma pluralidade de corpos, né, de composições corporais, hoje se fala muito nesse negócio do movimento body positive, existe uma pluralidade de formas de ser, de formas de existir no mundo. E pessoas com condições neuroatípicas não são uma fuga aí dessa situação. E paralelo a esse trabalho com a família, a gente tem que fazer um trabalho com toda a sociedade, né? De estimular campanhas contra a psicofobia, de mostrar para as pessoas a importância de se falar sobre temas. Quando a gente fala, por exemplo, né, do Setembro Amarelo, que é o mês da campanha de conscientização do suicídio, inclusive estamos no Setembro Amarelo, mas falar sobre suicídio vai gerar suicídio. Não, gente. Falar sobre suicídio com cuidado, atentamente, se atendo, né, a todas as delicadezas desse tema, faz com que a gente consiga proteger pessoas. Então, o psicólogo, ele está num papel de psicoeducador e está num papel também de pessoa que promove a saúde, de pessoa que vai atender, acolher, entender quais são as demandas e principalmente as potencialidades dessa pessoa. Porque assim, quando um autista chega, quando uma pessoa com TDAH chega, ela já ouviu todo mundo dizer para ela que ela é um inútil, que ela é idiota, que ela não consegue, que ela é incompetente. O nosso papel é olhar e falar, olha, talvez você tenha muita dificuldade em matemática, mas como que a gente pode fazer para a matemática ficar mais fácil? Poxa, você gosta de música? Pois é, tocar um instrumento nada mais é do que a matemática musicalizada. Então, vamos pegar essa potência que você tem e tentar transferir para outros lugares. E com isso a gente vai fazendo todo um trabalho, né, de evolução de cada um desses pacientes.